Bom, e Cristo é a nossa consciência. Eu pesquisei aqui no Google, o significado de consciência, ele me deu exatamente aquilo que o Espírito Santo colocou em mim. Diz assim, eu coloquei consciência no dicionário, no Google, e ele disse assim: sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então, primeira coisa, Cristo, que nós pregamos quarta-feira passada, é a nossa consciência. Eu não entro mais na presença de Deus com a consciência do Moisés, ou pecador ou bonzinho. Entendeu? Eu não entro mais com essa consciência. Nossa, pequei e agora não tem presença de Deus na minha vida. Ou tipo, estou um mês aí firme, jejuando, orando, então agora eu tenho crédito com Deus. E a nossa fé não se baseia nisto. Então Cristo é a nossa consciência. Nós entramos na presença de Deus por um novo e vivo caminho, que é Cristo. Entendeu? Tá aqui comigo? Às vezes eu vejo gente, tipo, sabe quando você olha para uma coisa e fica fixa, assim, alguma coisa assim? Aí eu falo amém, né? Tipo, hello? Vou jogar aqui uma água aqui, ó. Presta atenção, não é brincadeira não. Como eu falei quarta-feira passada, se você prestar atenção na pregação, entender, compreender, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você é uma boa terra, ou foi quarta-feira passada, você sabe que agora você nunca mais vai sair da presença de Deus porque você caiu. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que desistem, eles não perseveram porque eles falam, não consigo, não é para mim então isso. Então eles saem desanimados, tipo, nossa, eu não consigo, não consigo jejuar direito. Mas irmão, não se baseia nisso. Eu já vi gente saindo da igreja porque ela acabou caindo em pecado. E ela sai da igreja porque não se considera mais digna. Mas como eu falei, nós não somos dignos porque somos bons, mas Cristo nos tornou digno de participar do teu reino. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ok? Então agora você entra na presença de Deus com plena convicção de fé. Ok? Então, Cristo é a nossa consciência. E o Espírito Santo, ele me deu esse tema. Se você prestar atenção, se você vier nas quarta-feira e prestar atenção em todas as palavras, eu tenho certeza, irmão, que a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma em todas as áreas. Em todas. Olha isso, eu tô colocando tudo. Pode botar fé, irmão. Quarta-feira passada, inteligente, você nunca mais vai se sentir, sei o que, triste, sabe? Então vamos lá. Então essa série, a gente está se baseando nesse versículo aqui. Colossenses, abre aí, só para não ser um tema qualquer. Temos base bíblica. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Isso é a nossa consciência. Essa é a nossa consciência. Você tem que entender isso. Pode colocar NVI para mim, por favor? Você consegue colocar aí, Laura? Você consegue? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, do sobrenatural. E por estarem nele, Paulo falando à igreja, uma igreja normal, nossa. E por vocês estarem nele, Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam toda a plenitude. Então agora nós temos que ter essa consciência, que não sou mais eu, embora eu esteja enfermo. Exemplos que eu digo para vocês. Embora minha conta talvez esteja negativa. Embora fui diagnosticado com depressão. Em Cristo não tem depressão. Cristo não é miserável. A Bíblia diz que o céu, ele é tão próspero, que eles resolveram asfaltar o chão do céu com ouro. Então, eu não aceito. Embora eu até a situação esteja precária. Embora que a situação esteja precária, essa não é a situação que me define.
Pela fé. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Eu vejo talvez a minha situação precária, mas pela fé eu creio em Cristo. Eu vejo talvez um tumor em mim, mas pela fé, Cristo não tem tumor, não tem tristeza. Essa é a sua consciência, meu irmão. Minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda isso, por favor. O meu coração, ele queima demais, 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 de verdade. O meu coração queima demais para que você entenda essa mensagem. Que você entenda, por favor, não se distrai, por favor. É algumas horinhas. Se você vê que sua mente foi para lá, volta, por favor. Amém? Então vamos lá. Vocês estão felizes hoje? Nossa, hoje eu tô... Nossa, hoje Jesus me surpreendeu. Embora às vezes nós sendo tão fracos, pecadores, Jesus sempre nos surpreende com a sua bondade. Sempre nos surpreende. Meu irmão, eu não sou perfeito. Se você está me vendo aqui como alguém perfeito, não. Última coisa, Paulo ele falava, entre os pecadores eu sou o pior. Então, irmão, às vezes, sabe, não me veja como o perfeito, eu sou igualzinho a você. Paulo ele tinha aquelas grandes revelações, mas ele queria passar para a igreja que eles também poderiam ser igual Paulo. Nós estamos aqui para nos igualar na fé. Então, por favor, eu só estou aqui em qualidade de profeta. Amém? Eu só estou aqui em qualidade de profeta. Deus me deu e falou, fale. Deus falou, então fala, Moisés. Ok, eu falo. Eu tenho um versículo na minha vida que me define. Um dos versículos, que é Isaías 49. Antes de eu nascer, ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Eu sou uma flecha polida de Deus e Ele me guardou na sua álgeva. Ele me tornou uma flecha polida e Ele me guardou em sua álgeva. Para falar as boas novas de Cristo. Então, meu irmão, a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu falo aqui que meus pés, então, eles são maravilhosos. Quem tem um pé feio aqui? Ninguém tem pé feio aqui? A Bruna. Mas, quão formosos são os pés. Só ela teve coragem, deve ter um monte de pé aqui que só misericórdia. Tô brincando. Mas amém? Então queima comigo, por favor. Queima. Vamos sincronizar a nossa fé. Mesmo que passe 5 minutinhos, calma. Às vezes vale perder 10 minutos e ganhar o resto do que ganhar 10 minutinhos e perder. Não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te informar é sobre uma imaturidade. E olha só o que eu anotei aqui. Imaturidade é ter que explicar que graça não é permissão e nem motivo para pecar deliberadamente. Ok? Sabe, às vezes nós falamos sobre a graça, e a graça ela carrega uma mensagem talvez perigosa. Porque eu prego a graça, a Bíblia fala sobre graça. Eu não prego a graça, eu prego a Bíblia. Então a Bíblia fala sobre uma graça que, desde os tempos lá de Jesus, de Paulo, ele tinha esse problema. Ele falava sobre a graça e o pessoal achava, é graça então? Bora pecar. Mas é aqui que Paulo fala, é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porém, o que diremos, pois? Continuaremos pecando? Sabe, meu irmão, eu li esses dias, eu não sei aonde, que o pecado, hoje, ele sim tem suas consequências. Se você pecar hoje, Deus vai te perdoar, Ele sempre perdoa, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. Porém, o pecado, ele causa suas consequências. Por exemplo, se você colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Foi Deus que te queimou? Foi o fogo. Pecado causa consequências. Amém?
Então Deus sempre vai te perdoar em Cristo, mas saiba que o pecado te impede de viver a plenitude de Deus. O pecado te impede de viver a plenitude de Deus. Amém? É o mesmo você receber a graça, entender a graça e falar, bora pecar porque é de graça, é o mesmo, escuta esse exemplo aqui. É o mesmo que eu chegar aqui, você chegar aqui e dar R$1 bilhão para um mendigo e ele continuar vivendo na rua. É a mesma coisa. Porque a graça nos dá crédito com Deus. Ela nos permite a viver uma plenitude que nenhum homem, nem uma mulher por si só consegue viver. Moisés é o pai da lei. Moisés, o pai da lei, veio por intermédio de Moisés. E ele dava a lei para todos, cumpria tudo. Era o pai da lei. Mas ele desobedeceu uma só voz e não entrou na terra prometida. Então, a graça nos permite viver o que nenhum homem, nem uma mulher consegue viver sem ela. Porém, às vezes nós recebemos a graça e queremos ainda continuar vivendo mesquinhamente. Não sei nem se existe essa palavra, mas vocês entenderam. Então a graça é algo que nos pega do pecado, do monturo, e nos arranca mais rápido. Quando você entende a mensagem da graça, a graça te pega aqui. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é aqui no corpo de Cristo. Então olha só como eu vou continuar com uma mentalidade antiga se agora eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro, você é um membro do corpo de Cristo. Aí entra o que nós lemos aqui. Recebemos a plenitude por causa disso, porque eu sou membro do corpo de Cristo. E nenhum membro do corpo de Cristo tem deficiência. Nenhum membro do corpo de Cristo tem tristeza. O corpo de Cristo é perfeito, é ressurreto. Essa verdade você precisa entender. Amém? Então, olha só mais um exemplo. Agora, maturidade. Agora, os imaturos, você tem que explicar. Não, meu irmão, não, você não é mais um... Você pecou, tá? Não se culpa tanto assim, não sai da igreja. Não, não. Entendeu? Isso é o imaturo. Agora, maturidade é nós edificarmos assuntos, verdades que nós temos em Cristo. Olha só, maturidade é edificar tudo o que temos em Cristo pela graça. Paulo, ele falava o que aos Coríntios? A minha pregação, para vocês que ainda são imaturos, é Cristo crucificado. Que vocês, em Cristo, recebem a redenção, o perdão dos vossos pecados. E maturidade nós falamos entre os que já têm maturidade. Entre os maduros, nós falamos sobre coisas que nós temos em Cristo. Que nós temos gratuitamente em Cristo. Então eu não posso, primeira coisa, nós não podemos edificar assunto do que nós temos em Cristo se ainda nós estamos na imaturidade, achando que graça é licença para pecar. Amém? Tá comigo? Então, antes de nós falarmos sobre grandes coisas, você precisa tirar as raízes da mentira que estão sobre a sua vida. Amém? Então, antes de edificar o que temos, precisamos quebrar as mentiras. Você querer viver a plenitude de Deus sem antes entender os princípios sobre os princípios sobre que você não é mais um miserável é o mesmo que dar a um recém-nascido um prato de feijoada. Então, meu irmão, o que eu quero que primeira coisa que você entenda, que em Cristo você é perdoado, que em Cristo você é lavado, remido e assim por diante, você é perfeito. Na presença de Deus, a Bíblia diz o quê? Que nós somos perfeitos e irrepreensíveis. Que somos filhos e herdeiros. Amém? Mas a maturidade, agora eu quero levar vocês para a maturidade. Quando eu falo sobre maturidade, você fala, nossa, não, calma aí, eu só tenho 1 ano de igreja. Tem gente com 1 ano de igreja para estar, ó. Você está ouvindo aqui a palavra toda quarta, todo domingo. Irmão, é para nós estarmos vivendo a plenitude. Nós precisamos renovar a nossa mente. Para viver a boa, perfeita e agradável, é necessário renovar a mente. E nós estamos com uma mente atrasada. Nós estamos com uma mente do antigo homem. Mas o que nós precisamos fazer? Renovar a nossa mente. Porque a renovação da mente nos permite viver
o que temos gratuitamente em Cristo. Olha só, vou dar um exemplo vou explicar melhor. Se você não tem essa mentalidade renovada, você aceita a depressão na sua vida. Porque é normal, é verdade, tá? Foi diagnosticado, não estou mentindo. É verdade isso. Você não tem a mente renovada. A mentalidade renovada é isso. Nós em Cristo e Cristo em nós. Um com Cristo. Ok? Então, eu quero falar hoje com você sobre 4 tipos de pessoas. Mateus capítulo 13, versículo 18. Olha só. Capítulo 13, versículo 18. É uma parábola muito conhecida que nós falamos muito aqui na igreja, mas eu quero hoje trazer de uma forma, de uma ótica diferente, para que nós venhamos entender melhor isso. Amém? Para que nós possamos prosseguir nas próximas pregações. Porque tem tantas coisas para nós conversarmos, tem tantas coisas que você ainda não sabe sobre Cristo que você tem que saber. Sabia disso? Tem tantas verdades sobre você que você nem imagina. Então, enquanto você não conhece essas verdades sobre você e sobre Cristo, você não consegue viver. Porque você não sabe que existe. Está aqui comigo? Diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? Foi semeado à beira do caminho, as aves vieram, que representa Satanás, e rouba a semente. Próximo. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Próximo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, primeiro, vamos lá, 4 tipos de semente de pessoas. O solo é nós. Semente não, desculpa, a semente é uma só. E os solos representam tipos de pessoas. Primeiro, foi semeado à beira do caminho. Ele ouve, a Bíblia disse, ele ouviu e não entendeu nada. Então, meu irmão, às vezes você está vindo aqui para a igreja, você escuta a palavra de Deus, mas você ouve e não entende nada. E quando você não entende nada, é a mesma coisa do que não ouvir nada. Hello? Hello? Quando você ouve a palavra e não entende, é a mesma coisa do que nada. Você continua o mesmo. Já viu pessoas que vêm para a igreja, escutam a palavra, escutam as boas novas de Jesus e continuam o mesmo. Sabe por quê? Ouviu e não entendeu. Então, primeira coisa, ouça e entenda. Então, o segundo solo, ele foi semeado em terreno pedregoso. Então, ele não tinha raízes. Ela cresce, é aquele que permanece pouco tempo e logo desfalece. Ou glória não. Tô brincando. Não, tô brincando. Então, aquele que ouve a palavra, mas não tem raiz, não tem fé o suficiente. Por exemplo, eu devo ter falado aqui para algumas pessoas que talvez você esteja enfermo, mas em Cristo você não está enfermo. Com certeza vai ter pessoas que falam, será? Não tem raiz, não tem fé o suficiente para crescer uma árvore. Para crescer o quê? A árvore da justiça, a árvore do conhecimento em nós. Amém? Então o próximo, o 3, ele foi semeado entre os espinhos. E sabe qual que é o mais interessante, que eu quero enfatizar agora, antes do último, esse terceiro? É que esse que foi semeado entre os espinhos, sabe o que aconteceu com ele? Ficou bonitinho.
Cresceu uma árvore, permaneceu e está lá até hoje. Está lá, bonitinha. Quem vê fala, nossa, árvore, que bonita. Mas sabe qual que é o problema dela? Ela não frutificou. Sabe por quê? Porque sabe o que eu quero te passar hoje? É que em Cristo, eu já dei esse exemplo em outros cultos. Em Cristo, nós saímos do vermelho, aí ficamos no zero. Cristo ressuscitou, fomos para o positivo. Sabe, o problema é que às vezes nós estamos no zero. Nós não temos essa fé que Deus acredita a justiça. Tá comigo? Tá entendendo ou tá? Eu tô conseguindo explicar direito? Tá comigo? Se você entender essas verdades, meu irmão, você vai viver a plenitude de Deus. Então, o problema dessa árvore, ele tem tudo. Já entendeu que nada mais derruba ele, que não é mais injusto, mas não frutifica o que na verdade precisa frutificar. Então, sabe, o Evangelho não é algo que apenas nos tira do monturo e nos coloca para sentar em qualquer lugar. O Evangelho de Cristo é aquilo que nos tira do monturo, do lixo, do pó, e nos coloca para se assentar entre os príncipes. Então, meu irmão, não aceite uma vida mesquinha. Não aceite uma vida mesquinha, meu irmão. Não aceite. Embora talvez esteja, mas essa não é a verdade. Abraão, ele estava vivendo uma vida mesquinha. Tinha mulher que não podia ter filhos. O que eu faço? Meu Deus, tenha fé. O convite do Evangelho é que o Evangelho de Cristo, ele quer te levar a viver uma vida plena, perfeita. No mundo tereis aflições. Sim, com certeza. Porém, tem crente aqui nessa noite, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem crente aqui hoje. Ele não falou, ele não terminou, tereis aflições nesse mundo. Então vou ficar desanimado. Crente não tem desânimo, meu irmão. Se você entendeu essas verdades, não tem por que você estar desanimado. Desânimo é a evidência da sua falta de entendimento e da sua falta de fé. O medo, o que é o medo? O medo não é falta de coragem. O medo é falta de fé. Então, no mundo tereis aflições. Vocês talvez vão até ter enfermidade, sim, passar necessidade. Mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Cristo, eu não. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo, irmão. Então, às vezes, sabe qual que é o problema? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Às vezes nós não conseguimos nem levantar da cama. Nem levantar do sofá. Consegue nem sair no friozinho. Então, bota um sorriso nesse rosto em nome de Jesus. Bota um sorriso no seu rosto. Mesmo que esteja, eu vou falar isso 1000 vezes para vocês. Mesmo que esteja, não chegue em mim e falar, ai Moisés, tô assim, tô assado. Irmão, bota um sorriso no rosto. Sabe que como nós temos que aprender a viver igual o Paulo? Paulo ele falava, eu aprendi a viver tendo com fartura, passando necessidade, nudez e pleno. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É pela fé, irmão, pela fé. O Espírito Santo, ele quer aguçar a nossa fé. Ele quer despertar a nossa fé. Sabe, se você tiver tudo, você não precisa de fé, você não precisa nem estar aqui. Vai para casa dormir. Se sua conta financeira tivesse tudo ok, se sua saúde estivesse perfeita, não, vai para casa. Você precisa de fé para quê? Quem já reparou aqui que o povo de Deus, os crentes, os que vão para a igreja, às vezes você olha e você fala, nossa, mas parece que o povo de Deus, eu mesmo, quando me converti, parece que piorou as coisas. Mas sabe o que é isso? É a vontade de Deus, sabe por quê?
Porque Ele quer aguçar a sua fé. Ele quer fazer você viver pela fé, irmão. Viver pela fé. Abraão, eu te chamo, mas primeira coisa que você vai fazer, tá tudo perfeito aí, né? Sua casinha, faz uma coisa, sai do meio da sua parentela. Sara, você não pode ter filhos, só por meio de um milagre. É isso que acontece. É isso que acontece, Ele quer te ensinar a viver pela fé. Então às vezes você fala, eu creio, mas está triste por situações, por circunstâncias. Não aceite isso na sua vida. Então vamos para o último, amém? Então não seja essa árvore que caiu entre os espinhos, que ela cresce, mas não frutifica. Você precisa frutificar os frutos da justiça. Da justiça. A Bíblia diz que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, Cristo, para que eu, pecador, se tornasse justiça por meio dele. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Está entendendo? Então você não está no nível 0. Você estava no menos 1 bilhão. Não tinha como você pagar. Menos 1 bilhão. Cristo veio e morreu. 0. Ai, estava ótimo. Não estava ótimo? Não sou mais condenado, vou para o céu. Vou para o céu. Creio em Jesus, vou para o céu. Amém? Quem confessar e crer, será salvo. Okay? Cristo morreu pelos nossos pecados, não sou mais esse miserável. Mas aconteceu que no terceiro dia... Aconteceu que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, eu terei vida em abundância. Pela fé, pela fé, pela fé. Talvez eu esteja desamparado, mas pela fé sou mais do que vencedor. Talvez eu esteja, sim, passando necessidade financeira. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então vamos para o último. Amém? Sempre tome cuidado com você mesmo. Eu tento me analisar também. Às vezes a gente está igual essa árvore. Não está frutificando, está lá bonitinha. Mas não tem que dar o que tem que dar. Não está vivendo o que tem que viver. Não está vivendo a plenitude de Deus. Não está vivendo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E não é qualquer tipo de vida que Jesus quer te dar. É vida em abundância, amém? Então o último, aquele que foi semeado em boa terra. A palavra da justiça, a palavra da graça foi semeada agora em boa terra. E frutificou. 100, 60 e 30 por 1. Então, meu irmão, se você entende, se você é solo fértil, você entende a palavra da justiça, a palavra da graça, meu irmão, você vai viver coisas extraordinárias. Tudo que você fizer vai prosperar em nome do Senhor Jesus. A sua empresa, ela vai prosperar. O seu ministério vai prosperar, a sua família, ela vai prosperar. Por quê? Porque Ele me tornou. Eu sou boa terra. Amém? Agora, falando sobre esses quatro tipos de pessoas. Agora eu quero falar sobre você com 3 características de uma pessoa que se considera justo, de que vive pela fé. A Bíblia diz o quê? Que o justo viverá por obras? Pela fé. O justo viverá pela fé. Então agora nós vamos falar sobre 3 características sobre pessoas que vivem essa fé que é justo. Amém? Primeiro, que eu quero te falar, se você puder anotar e nunca mais tatuar em você. Primeira característica, sonho ilimitado.
Quem é justo tem sonhos ilimitados. Sabe qual que é o problema? Porque nós não temos essa mentalidade. Nós nos consideramos incapazes de fazer as coisas. Nós nos consideramos nada. Por quê? Porque talvez a gente nem terminou o ensino médio. Então, não sou nada. Não, qualquer coisinha para mim tá bom, tá ótimo. Não! Eu, diante de Deus, tenho crédito. Se eu tenho crédito com Deus, irmão, por que meus sonhos vão ser pequenos? Como eu dei o exemplo aqui, acho que semana passada. Porque eu vou falar para Amanda, vamos ver o lugarzinho aqui mais, o requinho, vamos aqui tá bom, casa. Não, sonhos ilimitados. Deus faz. Deus é por nós. Quem será contra nós? Tá entendendo? Primeiro, então, é sonhos ilimitados. Não permita a Satanás falar que você não é, que você é um burro, que você não é inteligente o suficiente para fazer uma faculdade de medicina, que você não é inteligente o suficiente para ser um advogado bom. Não permita isso não na sua vida. Você é sim mais que vencedor. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é filho de Deus, meu irmão. Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus e sou dono de tudo com Cristo, Cristo é dono de tudo, sim ou não? Ele é herdeiro. E a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Então, meu irmão, tudo que é de Cristo é meu. O irmão, eleva o nível. Olha só, eleve o nível da sua vida ao nível da Escritura. Não queira diminuir o nível da Escritura ao nível da sua vida. A Bíblia diz, então eu vou. Jesus falou, então tchau. É isso. Mesmo que você se considere incapaz, vença essa sua mentalidade. Vença essa sua mentalidade. Todos os homens, olha só, escute isso aqui, todos os homens que Deus chamou eram incapazes de fazer o que foi chamado para fazer. Moisés vai anunciar, vai libertar meu povo, vai falar com o faraó, a maior autoridade do Egito. Vai lá. Eu sou gago, quer que eu falo com misericórdia? Jeremias era o quê? Novo demais. João Batista devia ter uns parafusos a menos. Devia ter umas sequelas. A Bíblia diz que ele comia gafanhoto, vestia parafuso a menos. Deixa eu ver aqui quem é igual o João Batista aqui. Mais, dá um exemplo aí, quem mais? Pedro? Sabe qual era o nome de Pedro antes de ser Pedro? Simão. Simão. O vacilão. João, oh, não, o último agora, o último. João. Jesus apelidou eles de os filhos de Zebedeu. Apelidou eles de... Lembra aí, por favor. Vocês não lembram, não? João e seu irmão. Vamos lá, vou abrir aqui porque eu citei, agora eu preciso terminar, né? One moment. Alguém tem internet aí? Pega na internet. Só pra gente... Apelido de João e seu irmão. Ixi, ninguém, olha só, peguei no fraga vocês, hein? Ninguém sabe. Misericórdia. Alguém pesquisou aí? O apelido de João é o filho do trovão, mas ele tem um nome em grego que define. Mas a tradução desse apelido é o filho do trovão. E sabe, o filho do trovão, aquele rapaz, aquele jovem que deveria ser explosivo, sabe o que ele se tornou em Cristo? O discípulo do amor. Sabe, quando ele começou a andar com Jesus, ele começou a ver o pecado, ele falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, você quer que a gente ora aqui e faz igual Elias, faz cair fogo do céu e queima todo mundo, Jesus? Você quer que eu faça isso? A gente faz aqui agora, porque os caras estão no pecado aí.
Jesus fala para João, não vim para condenar. Aí depois João se tornou mansinho, deitava no colo de Jesus. É isso que Jesus faz. Ele pega o analfabeto e coloca para ensinar. Ele pega o ex-ladrão e agora o ex-ladrão é o que dá emprego para todo mundo. Ele pega o que não era e se torna. Essa é a graça de Cristo. Amém? Então, segundo, plenitude. A segunda característica, plenitude. Tudo que nós fazemos, nós precisamos ter plenitude. Sabe o que a Bíblia diz? Davi falando, eu nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigar o pão. Então, irmão, se eu sou justo, lá eu vou mendigar o pão. A bispa, ela contou um exemplo aqui, certa vez, que estava na situação lá, que vocês já sabem, desemprego e tal. Eu era criança, eu nem sabia então, nem imaginava, para mim estava tudo ótimo. E a situação apertou de vez, acho que ela viu o último saco de arroz. Eu não vou pedir para ninguém não, que a tua palavra diz, eu não vou pedir para ninguém. Embora estava em uma situação precária, em uma situação em que Deus estava estimulando a fé. Hoje, graças a Deus, não precisa mais. Mas embora ela usou em fé. Talvez você está sem fé, não, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer qualquer coisa. Entendeu? Ah não, Abraão já acho que ele perdeu um pouco a fé, Abraão, um tempo da vida dele perdeu a fé. Não, vamos pegar a empregada. Na verdade não foi nem Abraão, foi Sara. Falou, Abraão, pega minha escrava, vai lá com ela e tem filho com ela, para que a gente possa formar uma família. Então às vezes tem situações na sua vida, que às vezes as pessoas vêm querer apagar a sua fé. Por isso que nós estamos juntos. Por isso que você tem que andar comigo e eu tenho que andar com você. Porque nós nos ajudamos na fé. Amém? Por quê? Porque às vezes se você, vai contar a sua vida para um descrente, uma pessoa que não tem fé, a pessoa vai falar, vixe irmão, sai da igreja. Vai assaltar um banco. Entendeu? Então aí se você vir falar alguma coisa para mim, eu falar, irmão, vai que vai, tá tudo certo. Às vezes é até chato, mas é a verdade, é o que eu creio. Às vezes vai falar uma notícia triste, nossa, eu tô doente aqui, Moisés. Vai até careta, né? Tipo, consegue nem falar, irmão, vai que vai, tá tudo certo. Entendeu? Então tem coisa que na verdade não precisa expulsar. Sabia disso? Sabe, às vezes tem gente que vem pedir oração. Nossa, Moisés, tô triste. Eu vou fazer o quê? Em nome de Jesus, tristeza, saia. Não existe isso. A tristeza é a sua mentalidade, é o que você acha de você mesmo. É que você não tem a mente renovada em Cristo Jesus. Você precisa ter essa mentalidade renovada. Entendeu? Não adianta vir gente orar por você. Tem coisa sim, com certeza. Espírito, em nome de Jesus, vamos repreender vamos arrancar ele da sua vida. Mas tem coisas que são mentiras sobre você. Enquanto você acredita nessas mentiras, não tem o que eu fazer. Nem Jesus pode fazer nada. Irmão, creia. Jesus falando para você, creia nisso. Não tem que, vou fazer o quê? Vou orar em nome de Jesus, que é gente que pede às vezes. Situação financeira em nome de Jesus, desça dinheiro sobre a vida dela. Também não existe isso. Você precisa tomar posse, começar a viver pela fé. Glória a Deus, sim ou não? Então o justo não mendiga o pão, mas ao contrário, rios flui do seu interior.
Ok? O justo não mendiga o pão. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Mas rios fluem do seu interior e jorram para a vida eterna. Então você não tinha, ou talvez você não tem, mas em Cristo rios vão fluir e pessoas vão beber desse rio também, que você tem. Hello? WhatsApp? Terceiro, para finalizar. O justo, a última característica do justo, que essa daqui acaba com todos os outros argumentos. O justo agora é representante de Cristo. Agora você mesmo, você que está aí, que não está talvez nem prestando atenção na mensagem, você em Cristo é o representante dele. Então, se eu sou o representante de Cristo, a minha vida é um exemplo para todos. Mundo, olhe para mim. Olhe para mim, mundo, eu sou o representante de Cristo. Você acha que quando a gente ora em nome de Jesus, é algo para dar certo, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, é igual, por exemplo, você está... o Bolsonaro, que é o presidente da República aqui no Brasil, ele pega você e fala, você vai ser o meu representante, o meu embaixador lá nos Estados Unidos. Você vai chegar lá nos Estados Unidos, aqui, em nome do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, eu estou aqui, e agora aqui eu estou representando Bolsonaro. O que eu falar aqui, o que eu decretar é. Então, meu irmão, você é um representante de Cristo. Você carrega a natureza dos céus. E por isso que Jesus te ensinou a orar. Seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Você é um representante dos céus. Você carrega a natureza dos céus. Então, nunca mais viva como miserável, como mesquinho. Não entra mais na presença de Deus como miserável. Mas vá além dos seus limites. Amém? Irmão, só para encerrar, em nome de Jesus, escute, por favor, escute. Escute as palavras de alguém que queima, que está queimando. Às vezes nós falamos aqui até certo, que o céu é o limite. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que pela fé, Enoque foi arrebatado e já não foi mais encontrado porque Deus o havia tomado para si. Então, meu irmão, nem o céu é o seu limite. Você vai longe em Cristo Jesus. Embora que você morra, viverá. Nem a morte mais tem domínio sobre a sua vida. Nem a morte mais tem domínio sobre a sua vida. Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o passado. Esquece o passado. Deixa as coisas que ficaram para trás, lá atrás. Deus esqueceu porque você se lembra do seu passado. A Bíblia diz que Ele pega o nosso passado, os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, meu irmão. Então o passado não te culpa e nem te condena mais. O que você fez ficou atrás. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus e todas as coisas se fizeram novas. Amém? Hello, glória a Deus. Queima por Jesus. Yes. Queima por Jesus. Ainda que morra, viverá. Ainda que seja pobre, será próspero. Ainda que seja considerado nada, será considerado tudo. Essa é a consciência que nós temos em Cristo.